Como vocês vão? Estamos aqui na segunda parte do vídeo de Sociologia da Religião, falando sobre Pierre Bourdieu e trazendo primeiramente uma abordagem geral que é feita através de perguntas para explicar o seu raciocínio, para podermos adentrar na matéria de fato. A pergunta que agora é apresentada é: o que Pierre Bourdieu criticava mordazmente? Bourdieu procura superar a oposição entre o subjetivismo e o objetivismo, mediante uma relação suplementar vertical que medeia entre o sistema de oposição objetivas e disposições subjetivas de indivíduos e coletividade. Ele vai então trazer para uma discussão o que é o objetivo dentro de uma sociedade, o que é real. E no campo daquilo que não pode ser considerado real, então ele vai tratar como uma subjetividade. Os títulos, os diplomas, as cadeiras, isso influencia a sociedade, mas não pode ser visto como real, porque as concepções acadêmicas podem mudar de uma hora para outra. Então ele coloca como um lado subjetivo. O lado objetivo, ele vai trazer aquilo que influencia de fato uma sociedade, trazendo uma mudança dentro do seu conceito. Mas qual o conceito de desenvolvimento por ele apresentado? Então ele tem um conceito que é do hábitos, que também é conhecido como capital cultural incorporado. Qual é o teu hábito? Seu hábito é de ler? Então, automaticamente, você tem um conhecimento como capital cultural incorporado. Você tem um hábito de fazer exercício? A mesma coisa, de comer alimentos saudáveis, de não falar palavrão, ou de falar palavrão, de ir à igreja, de não ir à igreja, de ser religioso, não religioso, de falar a verdade, de não falar a verdade. Esses hábitos é tudo a cultura do seu, que está em volta de você, inserida dentro do seu pensamento. Então você reflete, aquilo que a sua cultura está dizendo sobre aquele determinado assunto. Então, nesse pensamento, ele acaba desenvolvendo com o objeto, por fim, a autonomia do indivíduo ou da sociedade, dentro da sociologia estruturalista. Quase que não sai. Então, dentro da sociologia estruturalista, nós iremos ver uma composição aonde dentro de uma estrutura estará compondo uma sociedade. Inclusive, dentro dessa estrutura, poder-se-á dividir entre religiosos, não religiosos, filosóficos, não filosóficos e políticos, não políticos. A estrutura de uma sociedade, então, ela é predeterminada mediante o seu conhecimento. O livro dele que eu tenho, que fala questões da sociologia, que é um compêndio de vários pensadores, tem uma frase que eu gostaria de citá-la para poder entender o que é hábitos. Ele cita: gostaria de começar a dizer que devemos ter presente que não há um racismo, mas racismos. Há tantos racismos como grupo que tem necessidade de se justificar por existirem. Como existem? O que consiste a função
invariante dos racismos. O que seria o hábito? Hábitos é um sistema de disposições incorporadas, tendências que a organização as formas pelas quais o indivíduo percebe o mundo social ao seu redor e a eles regem. Como o hábito é adquirido através de mimeses, ou seja, de posições, ele acaba refletindo a realidade vivida de cada indivíduo dentro de uma social ou dentro de uma sociedade. Ele acaba trazendo a existência do pensamento da sociedade dentro do indivíduo, provocando isto um hábito. Aqui é natural você andar no Rio de Janeiro segurando a sua bolsa. Por que você criou esse hábito? Porque a sociedade no Rio de Janeiro está acostumada com assaltos. No interior, se você andar segurando a bolsa, as pessoas olham para você. E algumas delas irão te parar e perguntar se achar que você está pensando que ela vai roubar a sua bolsa. Então hábitos vão mudar de um local para o outro, de uma sociedade para outra. Então dentro desse pensamento, o hábito ele vai representar a forma como a cultura do grupo, a história pessoal, vão moldar o corpo e a mente da pessoa. Como resultado, moldam a ação social no presente. Assim, o hábito ele cria um ato de mudança dentro do ser humano e dentro da sociedade aonde o mesmo está inserido. Essa mudança ela vai trazer um aspecto de não conformidade, porque o hábito ele deve ser sempre aprimorado, mesmo que haja um senso comum que aquele hábito seja aceito. Então, na página 178, ele vai falar sobre definindo religião. Como é que ele vai definir religião? Para quem acompanhou os ensinos e está lendo o livro, vai entender que ele vai definir a religião bem próximo do segmento de pensamento de Durkheim. Ele vai tratar a religião como linguagem, sistema simbólico de comunicação. Ele vai dizer com isso que a religião ela vai influenciar diretamente a maneira pelo qual o ser humano estará se comunicando com a sociedade aonde o mesmo está inserido. E mediante a isso, ele vai ter uma compreensão de uma forma simbólica de comunicação. Quando um religioso ele aceita ou não aceita algo mediante a sua religião, ele está colocando um simbolismo dentro do pensamento do próprio ser humano. Para ele, a religião é a força estruturante da sociedade, pois aplica as relações sociais. Ele descreve isso para mostrar que da necessidade de virtude vai transformar o assim é, ou seja, uma situação real, como assim deve ser. Seria o pensamento utópico da melhoria mediante a causa da religião. Contudo, isso irá se tornar, para a ideia da concepção de um religioso, como assim pode ser, mediante a ação ou influência da mentalidade da cuja ou aquela religião assim está preordenando na mente daquela pessoa. Então, esta mudança dentro dos paradigmas acaba definindo a religião dentro de um movimento evolutivo de pensamento, que é denominado por ele como uma
alquimia de ideologia. A ideologia que eu tinha, eu não a abandono. Eu apenas assomo com a minha nova religião, e essa nova religião, ela vai fazer com que eu possa enxergar de maneira bem clara e objetiva uma nova visão pela qual eu posso aplicar aquela ideologia passada num futuro presente. Então, dessa maneira, nós terminamos aqui o segundo vídeo, estaremos nos direcionando para o terceiro.